Pronto. Gente, então boa noite, pessoal. Meu nome é Luana, eu sou fisioterapeuta. Hoje trabalho no NASF de Recife e também estou como coordenadora do grupo de trabalho de fisioterapia na atenção básica, né, do CREFITO 1. E a gente está dando início a mais uma live dessa semana, né, que é a semana de atenção primária. E aí eu queria lembrar para vocês que essa live ela faz parte de um calendário de lives que vem acontecendo ao longo desses meses, e essas lives elas fazem parte de uma campanha do CREFITO, que é uma campanha de valorização profissional, né, para denotar a importância das nossas categorias profissionais, fisioterapia e terapia ocupacional, né, não só no contexto da pandemia, mas entendendo que esse contexto ele foi fundamental para a gente, né, conseguir dar um gás a mais nessa valorização. Então, a gente queria pedir o apoio de vocês para divulgar, né, o calendário de lives que está acontecendo. E sempre que vocês também tiverem alguma atividade, né, que postarem no Instagram, alguma coisa que remeta à valorização da categoria profissional, né, tanto da Físio quanto da TO, utilizar a hashtag Eu Batalho por Vidas, porque é a hashtag da campanha de valorização profissional do CREFITO 1, tá bom? Então, hoje a gente está aqui, né, dando início a uma live intitulada Atuação do Fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde, né, no contexto da pandemia de Covid-19. E a gente queria agradecer a Tati por ter aceitado o convite de participar. E eu vou passar um pouquinho a palavra a ela para que ela possa se apresentar e falar de onde ela vem e de que lugar é esse que ela vai discutir com a gente e debater sobre o assunto. E aí é importante, né, Tati, dizer que hoje, na verdade, é mais uma conversa, porque desde o começo eu não consegui chamar a Tatiana de Tatiana, mas de Tati, porque a gente tem um vínculo para além da live do CREFITO 1, então aqui a gente está no intuito de bater um papo mesmo de que experiência é essa e como é que a gente consegue desenvolver esse fazer profissional a partir do nosso lugar de fala, né? Então é isso, Tati, passo a palavra a você para a gente começar, tá bom? Tá bom, boa noite, pessoal. Acho que uma das primeiras coisas que a gente disse é que a gente não ia passar 2 minutos de live sem chamar Tati e Lu. Queria agradecer o convite do CREFITO, dizer que é uma alegria poder discutir um pouquinho esse tema. Acho que a gente vem vivendo esses meses todos de tanta coisa, e poder trocar um pouquinho é importante, né? Saber como que o outro está fazendo, como que esse fazer do outro pode contribuir para o nosso fazer também e a gente construir junto. Então, é isso que o Lu falou, assim, que seja de troca, que seja uma conversa, que seja leve, que a gente consiga sair daqui com ideias boas, com trocar e saber que a gente pode também redesenhar a nossa prática constantemente. Então, vamos lá, espero que seja proveitoso para todo mundo. Isso aí. Meu nome é Então, Tatiana. Oi. Não, pode se apresentar, era isso que eu ia pedir para você se apresentar. Meu nome é Tatiana, eu sou fisioterapeuta de formação, me formei pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho residência multiprofissional em saúde com ênfase em saúde da família. Hoje eu sou fisioterapeuta do NASF do Recife, da cidade do Recife, sou fisioterapeuta também da UTI do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da UTI DIP de doenças infectoparasitárias. Então, nesse contexto aí da pandemia, eu estou desde o comecinho, para quem não é daqui de Pernambuco e não conhece, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz é o hospital de referência aqui em Pernambuco de doença infectoparasitária. Então, desde o comecinho da pandemia, os primeiros casos foram lá com a gente. Então, eu estou vivendo isso há muito tempo e estou vivendo isso nesses níveis de atenção bem diferentes, né? Na atenção básica, no NASF do Recife e também na alta complexidade lá na UTI. Então, assim, eu consigo ver esses dois lados e tentar me organizar, e organizar minha cabeça também não foi fácil, não tem sido fácil. É um desafio constante, mas eu vou tentar dividir um pouquinho com vocês. Isso. Então, gente, aí para o pessoal que está entrando agora, né, e para quem já entrou também, deixa eu explicar um pouquinho como é que vai funcionar. A gente vai conversar sobre a temática. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário para fazer, vocês vão colocando aí, porque aí a gente tem um pessoal que está de olho, né, no que vocês estão colocando, e isso vai ser importante também para a gente ir debatendo a partir do que vocês trouxerem para a gente, tá? E aí eu acho que
Antes da gente falar um pouquinho sobre a atuação do físio, né, Tati, na atenção primária, não tem como a gente desvincular o físio da atenção primária com o próprio fazer da APS, né? Então, acho que valia a pena a gente conversar um pouquinho sobre como é que a atenção primária em Recife se organizou para dar conta, né, desse contexto de pandemia de Covid-19, para a gente poder falar um pouquinho sobre reorganização do trabalho do NASH e como é que a gente, fisioterapeuta, se encaixa nesse fazer. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. Eu acho assim, é imprescindível, né? A gente não tem como falar do fazer do NASP sem falar da atenção primária e sem a gente entender como que é esse contexto onde a gente está inserido. Então, assim, antes de falar de como que aconteceu na pandemia, eu só vou dar uma explicação rápida para quem não é de Recife, entender um pouquinho que se organiza, né? Aqui em Recife, a gente é dividido em 8 distritos sanitários. Tem mais ou menos 270 equipes de saúde da família e 20 equipes de NASF. E aí o fluxo normal é que os usuários eles acessem as unidades de saúde da família para pequenas urgências, né? E assim, os casos de urgência e emergência, a gente tem unidades de referência por distrito, que eram policlínicas, e também tem algumas UPAs. E aí, esse é o fluxo normal. No contexto da pandemia, a gente passou por algumas assim, mudanças organizativas, porque a gente veio, acho que tanto o NASH, mas como todos os níveis de atenção da saúde, precisaram ir se organizando conforme os casos foram acontecendo, né? Então, assim, aqui em Recife, a gente teve o primeiro caso confirmado no dia 12 de março. E aí, no dia 10 de março, a gente teve a publicação de um plano de contingência municipal, que ele começou a dar algumas orientações para a gente. Os primeiros casos começaram a surgir, casos suspeitos, né, no final de fevereiro, e aí a gente começou a pensar algumas coisas e tentar se organizar de alguma forma. A gente ainda começou a pensar algumas atividades coletivas, pensou em orientar em alguns grupos. A gente chegou a fazer isso no começo de março. A gente chegou a participar de alguns grupos de homens, grupos de idosos, tentando trazer esse aspecto da prevenção mesmo, de como adotar medidas de higiene, de etiqueta respiratória. E aí, só que assim, as coisas foram andando muito rápido, né? Então, eu lembro que no começo de março, eu fiz na primeira semana de março, eu fiz um grupo em que a gente tinha 5 casos no Brasil. E aí, assim, as coisas foram acontecendo e a gente foi precisando se reorganizar. Então, assim, nesse processo, a ideia inicial de Recife era que os casos leves, eles fossem absorvidos pela estratégia de saúde da família. Então, os usuários que fossem sintomáticos, mas que tivessem estáveis, com casos mais leves, eles seriam absorvidos pela estratégia de saúde da família, pela atenção básica. E aí, essa era a ideia inicial. Inclusive, saiu um protocolo do Recife, que era um protocolo de assistência e manejo clínico do Covid na atenção primária, com orientações de qual a orientação que a gente dá do isolamento domiciliar, qual é o melhor manejo medicamentoso, essas coisas. E aí, esses primeiros protocolos, eles não continham nada sobre o NASF. Então, assim, nesse processo inicial, a gente não tinha nenhuma normativa específica que trouxesse o fazer da gente, fisioterapeuta e NASF, dentro da Covid. Depois a gente teve a publicação de uma nota técnica do município, da gestão municipal, que deu uma orientação melhor para a gente. E aí depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente dessa nota técnica, quando a gente estiver falando puder falar um pouquinho mais do NASF. Mas aí, assim, com pouco tempo, com as reformulações e as atualizações desse protocolo, o Recife mudou de estratégia. Então, ao invés do usuário ele ir para a sua própria unidade de saúde da família, o Recife ele criou por distrito sanitário 3 unidades de saúde da família que se transformaram em referência para os pacientes de Covid. Então, essas 3 unidades para cada distrito eram as referências para onde a gente deveria encaminhar os usuários que fossem sintomáticos respiratórios, e as outras unidades elas continuaram funcionando para os outros pacientes que não eram sintomáticos respiratórios. Mas, assim, esse funcionamento para quem não era sintomático respiratório não era o funcionamento normal e habitual que a gente tem.
a gente teve uma série de orientações que foram feitas, de restrições que foram feitas, e aí foram feitas a princípio para a estratégia de saúde da família, sem abordar o NASF, mas que depois, com essa nota técnica do Recife, isso foi contemplado também. Então, assim... E acho que uma coisa que é legal a gente falar, Tati, é que antes mesmo da publicação, né, das notas técnicas, que tratavam especificamente do NASF, logo quando saiu o primeiro protocolo de Recife, eu lembro que, falando do lugar da gente, né, nossas equipes elas já começaram a circular, né, a informação e, bom, o que é que a gente vai fazer com isso daqui? A gente não se vê nesse protocolo, ao mesmo tempo que o protocolo saiu, as equipes de saúde da família também estão precisando desse tipo de retaguarda e suporte que auxilie nessa reorganização desse fazer, porque o protocolo, entre uma coisa está instituída numa diretriz e isso se transformar em prática, né, requer uma reorganização dos profissionais, requer uma compreensão daquilo que está posto enquanto diretriz, né, e a gente sabe que não é uma coisa tão simples de se fazer. Então, desde esse primeiro momento, a gente, enquanto profissional do NASF, né, já estava nesse apoio, nessa retaguarda, entendendo que antes de ser fisioterapeuta, a gente é um profissional de saúde que está inserido na estratégia de saúde da família e também é nosso papel apoiar as equipes na retaguarda dessa reorganização desse processo de trabalho também. Então, eu lembro claramente que algumas vezes a gente chegava nas unidades de saúde e as equipes estavam organizando como é que seria esse fluxo, antes mesmo da gente ter as unidades de referência, né, para o Covid, quando todas as unidades ainda recebiam os casos sintomáticos, como é que se estabelecia esse fluxo, de que forma o usuário vai adentrar na unidade, e se for uma demanda que não é de Covid-19, de suspeita de Covid, como é que a gente faz com todas as outras atividades programáticas que a gente tem. Então, aí já mostra um pouquinho, né, que lugar é esse que a gente, enquanto profissional da atenção primária, precisa ocupar e precisa desempenhar, né? Que função é essa que a gente tem que fazer? Então, acho que isso é uma coisa muito importante da gente ressaltar, que é uma característica peculiar da atenção primária, né? Você ter essa capacidade e essa necessidade, na verdade, de se deslocar do seu lugar de núcleo de especificidade e conseguir trabalhar nessa perspectiva, né? Então, acho que isso é fundamental da gente ressaltar também, né? E eu acho que assim, a gente se desprende mesmo, né? Acho que é aquilo de sair da nossa caixinha e a gente parar de se ver nesse fisioterapeuta, aquela reabilitação, aquela questão tão específica e a gente conseguir ver outras coisas. É isso que você falou. Eu lembro que nesse comecinho eu fiz infinitas reuniões com as equipes falando sobre paramentação e desparamentação. Porque, assim, a gente tem angústia da gente enquanto profissional também, de se proteger, de estar sendo colocado em risco. E aí, como que a gente ia fazer isso? E, assim, como era uma coisa que eu já estava vivenciando lá na UTI, lá no hospital, então, assim, eu já estava há um tempo vivenciando isso, né? Da paramentação, dos EPIs, de como é mais seguro, como não é. Então, assim, eu fiz várias reuniões com as equipes com as equipes que eram apoiadas pela minha equipe NASF para tratar disso, da paramentação e da desparamentação. E eu acho que isso é um exemplo bem concreto de como que isso ultrapassa, né? Essa questão do núcleo específica, porque se a gente for pensar no fisioterapeuta dentro do NASF, a gente não teria um lugar tão assim específico da paramentação e desparamentação. E acho que outra coisa que a gente precisa ressaltar é esse objeto de trabalho da gente enquanto NASF, porque assim, quando a gente precisa enxergar que a gente tem a ação com os usuários, mas a gente também tem a ação com as equipes. Então, assim, a gente precisa enxergar esses dois lugares de atuação para a gente. Assim, a gente precisa dar assistência aos usuários e a gente é apoio à equipe de saúde da família também. Eu acho que, pegando um pouquinho disso que tu está falando, né, de que quando a gente trabalha no NASF, né, a gente está falando do NASF porque é onde o fisioterapeuta hoje ele está maciçamente inserido na atenção primária, né, através das equipes de NASF. Mas aí quando tu fala dessa especificidade de a gente ter dois públicos de trabalho, né, então a gente trabalha na perspectiva de oferecer uma retaguarda às equipes para o cuidado ao usuário, mas a gente também trabalha nessa perspectiva de retaguarda aos profissionais das equipes que a gente apoia. E aí eu acho que pegando esse gancho, talvez a gente pudesse falar um pouquinho, a partir dessas normativas que saíram, né, das notas técnicas, do protocolo de Recife, que somente na terceira versão começou a incorporar, né, esse fazer do NASF, como é que a gente conseguiu, fala a gente porque a gente está no mesmo lugar, né, mas como é que a gente conseguiu se reorganizar, né, reorganizar esse fazer, entendendo que a gente tem essas peculiaridades de dois públicos-alvo, e entendendo que a gente tem duas linhas de suporte que
a priori, pode parecer diferentes, né? A perspectiva assistencial, em que a gente tem aquele contato mais direto com o usuário, né? E aí a gente pode ressaltar um pouco mais essa especificidade do núcleo da categoria, mas a gente tem também a outra linha, que é essa mais pedagógica, né, de apoiar na perspectiva educativa com os profissionais, com os usuários. Então, acho que vale a pena a gente falar a partir disso, como é que a gente tentou reorganizar esse processo de Vem trabalho, né? tentando Porque, e porque continuará tentando. é um processo contínuo, realmente, né? Quando a gente pensa que conseguiu se estabelecer em algum mínimo de Muda organização, tudo. aí a gente precisa mudar tudo, porque faz parte do cotidiano do trabalho, né? O território, ele é vivo, então ele se reinventa constantemente, então a gente precisa acompanhar esse barco, né, de reinvenção. Então, acho que vale a pena a gente falar, considerando, inclusive, que a gente precisava reorganizar um processo de trabalho diante de uma pandemia, mas todas as outras coisas que a gente precisava abarcar, todas as demandas que vinham, elas continuavam existindo e continuam a existir, e a gente precisa dar conta do que já existia e daquilo que era muito novo, né? Com todas as dificuldades que a gente ainda Já enfrenta no existe. cotidiano que já existiam. Então, acho que isso foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo foi algo que potencializou esse fazer do Nacho, né? De mostrar como é que a gente pode também ser protagonista nesse fazer. Né? Então, acho que isso é muito legal da gente ressaltar e conversar sobre também. Isso. Então, assim, o que aconteceu, na verdade, foi isso. Quando a gente começou a ver que as normativas e os protocolos estavam saindo e que a gente não estava sendo contemplado, então a gente, enquanto profissional, a gente decidiu sentar e a gente decidiu pensar como que a gente ia poder redesenhar esse processo de trabalho. E, assim, a gente tinha questões diversas. Como que a gente ia poder apoiar as equipes, sendo que elas também estavam em mudança do processo de trabalho. Então, assim, a gente precisava mudar para apoiar um processo de trabalho que também estava mudando e a gente não sabia como que ia acontecer exatamente, como que ia ficar. Como que a gente ia manter a assistência aos usuários, que a gente já acompanhava, dessas outras demandas todas que a gente já acompanhava. Então, assim, os diabéticos continuaram diabéticos, os hipertensos continuaram hipertensos, quem teve AVC estava lá, quem tinha Alzheimer, quem tinha criança que tinha atraso, então todo mundo continuou lá. E aí, fora isso, a gente precisava dar conta dessa demanda nova, advinda da pandemia. E eu acho que, além disso, a gente também precisava pensar na segurança das equipes, dos profissionais e na segurança dos usuários. Porque, assim, como que a gente vai manter essa assistência sem expor as pessoas a um risco desnecessário? Quando todo mundo está dizendo fique em casa, fique em casa, fique em casa, como é que a gente vai minimizar esse risco, tanto para os profissionais quanto para os usuários, que muitas vezes, na maioria das vezes, já estão doentes, já são pessoas adoecidas, que já estão em grupos de risco. Então, assim, isso foi uma coisa bem desafiadora, né? E aí, o que é que a gente, na verdade, nessa construção, a gente meio que foi pensando no apoio matricial, né? Nessas duas dimensões que você já falou, clínico-assistencial e técnico-pedagógica, como que a gente poderia tentar essa reorganização. Então, a proposta que a gente saiu, né, e aí que a gente, enquanto profissional, construiu e levou para a gestão, e aí que depois foi discutida e que saíram as notas técnicas, foi uma proposta em que a gente tentasse minimizar esses riscos. De que forma? Na questão técnico-pedagógica, a gente tentou deixar tudo que pudesse ser feito à distância, de forma remota, a gente tentou deixar. Então, o que é que aconteceu? Atividades de grupo a gente suspendeu, porque não fazia sentido a gente aglomerar as pessoas num espaço nesse momento, né, que a gente estava vivendo. Atividades educativas como um todo, de educação em saúde, a gente também deixou suspensa, mas aí a gente foi pensar estratégias para manter essa educação em saúde, mas de forma, assim, à distância. E aí a gente começou a pensar algumas coisas. A gente tentou identificar linhas de suporte que a gente achava que eram essenciais de serem mantidas, e aí essas linhas de suporte que a gente elencou, né? Foi ciclo gravídico e puerperal, então gestantes e puérperas, crianças, saúde mental, reabilitação e saúde da pessoa idosa. Então, a gente identificou essas linhas de suporte e aí a gente pensou para cada linha de suporte dessa como que a gente poderia manter essa assistência a esses usuários. Uma ideia que a gente teve, que a gente achou que poderia
ser efetiva nisso, foi a criação de um instrumento que a gente fez, que eram grupos de WhatsApp, de grupos de mensagem, que a gente fez com usuários ou com cuidadores dentro desses eixos, dessas linhas de suporte. E aí, a gente conversou com as nossas equipes, os casos que a gente já acompanhava, ou os casos que as equipes identificassem que eram necessários e que eram elegíveis para participar desses grupos, porque aí depois a gente vai falar um pouquinho das dificuldades também, porque às vezes o usuário não tem acesso, às vezes o usuário não tem o aparelho, não tem a internet, não tem até a expertise mesmo para utilizar. Mas a gente conseguiu identificar esses usuários e a gente montou esses grupos por essas linhas de suporte. E aí, dentro desses grupos, a gente liberava materiais educativos com o tema do grupo. Então, para a saúde da criança, a gente liberava materiais educativos relacionados à saúde da criança. Para gestantes, mesma coisa. E aí, dessas linhas de suporte, 2 linhas de suporte permitiam o contato dos usuários com a equipe. Então, de que forma? Tanto no grupo das gestantes, gestantes e puérperas, no caso, quanto no grupo da reabilitação para pacientes acamados, era possível que eles enviassem uma mensagem escrito "preciso de ajuda". E aí, quando eles enviavam essa mensagem com o "preciso de ajuda", alguém da equipe ia identificar essa mensagem e ia fazer contato com esse usuário para saber de que forma que a gente poderia ajudar. Então, assim, foi uma forma da gente manter o contato com esses usuários e oferecer alguma assistência quando eles identificassem que precisavam de ajuda. E também foi uma ferramenta que a gente encontrou de manter a educação em saúde mesmo à distância e sem fazer aglomeração. Então, esses materiais eles foram sendo divulgados ou nesses grupos, ou então em grupos que a gente tinha com as equipes de saúde da família, para que eles também pudessem disparar para os comunitários. Então, a gente conseguiu manter atividades de educação em saúde durante toda a pandemia, nos diversos núcleos de saberes, com diversas temáticas, dessa forma, utilizando esse tipo de tecnologia de comunicação à distância. Isso é legal, tá, de falar, porque chegou até uma pergunta assim, uma pergunta de Tiago Fer, eu acho, que aí ele pergunta assim: a fisioterapia está inclusa na estratégia de saúde da família, né? Então acho que vale a pena, né, a gente fazer esse recorte e dizer que sim, né? O fisioterapeuta, ele já poderia, na verdade, o fisioterapeuta ele já tinha as atividades no campo da comunidade desde a época da RBC, né? Da reabilitação baseada na comunidade, mas de 2008 para cá, o papel do fisioterapeuta na estratégia de saúde da família começou a tomar força através da criação dos NASFs, né, que hoje se chama de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Então, desde 2008, a gente tem essas equipes, né, que elas são equipes de retaguarda a equipes de saúde da família para oferecer esse tipo de suporte, tanto na linha assistencial quanto técnico-pedagógica. A despeito da portaria 2979 do ano passado, né, que a gente mais para frente vai conversar um pouquinho sobre isso, de como é que isso mexeu, né, na organização, né, nas normativas do NASF, mas a gente continua resistindo e continua presente na atenção básica, e isso para a equipe do NASF como um todo, né, não só para o fisioterapeuta, mas respondendo a pergunta, sim, nós estamos aí na atenção básica, e isso é uma coisa de se levar em consideração, porque como a gente ainda tem muito essa ideia do objeto de trabalho ser focado muito na reabilitação, às vezes a gente fica pensando o que é que o fisioterapeuta, primeiro, o fisioterapeuta está na estratégia de saúde da família, segundo, o que é que esse fisioterapeuta faz quando diz assim que tem que ampliar o objeto de trabalho para além da reabilitação, mas o que seriam essas outras coisas para além da reabilitação, né? Então, acho que quando você traz essas ideias da perspectiva da educação em saúde, de como é que a gente pensa nessas estratégias, a gente traz esse olhar ampliado na perspectiva do campo de atuação profissional. O que é aquele olhar que é mais coletivo, que foca, né, nessas necessidades mais macro da população e que extrapolam esse lugar da reabilitação, porque a gente não precisa intervir apenas quando o indivíduo ele já está numa condição de adoecimento, né, que precisa de algo para recuperar, para restabelecer sua condição. Mas existem outras coisas no campo da saúde coletiva, né, que pode pensar a partir dos determinantes da saúde, de como é que a gente compreende o lugar onde a pessoa está inserida e como é que a gente pode atuar. Esse objeto ele começa a ser ressignificado, né, e redimensionado. Então, acho que é muito importante. E, inclusive,
quando a gente pensa nessa perspectiva reorganizativa dos processos de trabalho, isso também é um fazer que extrapola a reabilitação, mas que é fundamental na hora que a gente pensa em como é que a gente vai atuar. Porque se a gente não consegue, né, ter essa capacidade de se reorganizar, de apoiar quem está nesse processo de reorganização, a gente esquece o papel protagonista que a gente tem nesse fazer. E aí, Fabiana falou uma coisa que é muito importante, que ela diz assim, muito importante que os trabalhadores entendam a necessidade de assumir esse protagonismo. Então, muitas vezes, vai chegar um momento em que a demanda vai estar presente, e você não vai ter uma diretriz instituída que diga, olha, você precisa fazer isso, e é a partir daí que o fisioterapeuta e o profissional, de um modo geral, né, o profissional de saúde, precisa se reinventar, pensar, eu estou com isso daqui, eu estou com esse problema, que estratégias já foram desempenhadas, ou então nenhuma estratégia foi feita, o que é que eu posso fazer a partir do lugar que eu estou, com as ferramentas que eu tenho e com as pessoas que eu tenho ao meu redor, né? Então, isso é uma coisa que é destaque que não deveria ser exclusividade só da atenção primária, porque novidade aparece em todos os lugares e a gente precisa também reconhecer que nem sempre a gente consegue dar conta de resolver os problemas que aparecem para a gente. Então, a gente precisa estar nesse constante processo também de reaprender, de ressignificar, de entender que a gente tem essa capacidade, né, de compreender um problema e se eu não sou capaz de resolver agora, que meios eu posso buscar para conseguir resolver essa situação, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, quando a gente fala nessa perspectiva de campo, eu acho que essas ideias que tu falou, elas são muito pertinentes, e aí eu fico pensando, né, de como é que é esse desafio realmente, porque aí tu diz assim, a gente pensou em estratégias de conseguir garantir, porque quando a gente pensa nas atividades coletivas do NASH, das atividades educativas, elas pressupõem, né, a aglomeração, elas pressupõem o contato, o vínculo, A cara a gente gosta cara, de tá junto, grupo, a respirar, gente gosta de juntar o respirar todo mundo povo. junto no mesmo ambiente. E aí, quando chega esse momento de dizer, olha, acabou aqui a aglomeração, a gente precisa E evitar, precisa manter o agora? distanciamento social. E agora? Então, quando a gente pensou nesses grupos de WhatsApp, a gente pensou assim, vamos manter as atividades de educação e saúde. Mas como é que a gente vai garantir que realmente essa atividade educativa, ela vai ser efetiva de fato, no sentido de garantir ou manter essa vinculação que a gente tinha previamente e que com o distanciamento a gente pode não manter, né? Eu até falando sobre isso, hoje mesmo a gente criou um novo grupo de WhatsApp na equipe da gente, aí a gente criou, mandou uma mensagem dizendo, olha, esse grupo é para tal coisa, não sei o que, explicou tudo bem bonitinho, com 5 minutos, 2 pessoas saíram do grupo. A gente, poxa vida! Então, tem esse desafio, né? Se fosse no grupo, a gente, não, peraí, vem cá um pouquinho, vamos conversar. Por que você está indo? Por que você está indo embora? Isso aqui não está significativo para você? Como é que a gente pode melhorar, né? Então, acho que a gente precisaria falar disso também, né? Desse desafio do olhar de campo, né? Das atividades coletivas, que ainda é um desafio maior nesse contexto de pandemia, né? Assim, acho que foi difícil. É difícil no geral, porque eu acho que uma coisa que é muito do dia a dia da gente, nessa parte técnico-pedagógica e tal, mas assim, eu acho que é um desafio constante. É a gente fazer com que... Eu acho que é muito assim, do empoderamento, da gente estar trabalhando com as pessoas, delas entenderem o quanto que elas são protagonistas no processo de saúde delas, de que esse entendimento é importante, que a gente precisa discutir isso, que aquilo ali não é uma palestra, que eu não sou detentora do saber, que eu não estou ali para ensinar para ele, que é uma troca. E aí, assim, isso pessoalmente é uma coisa de fazer, é um modo de fazer, né? Tem o vínculo, tem o toque, tem o abraço, tem o afeto, é diferente. E aí a gente tentar manter isso à distância é mais desafiador ainda. Mas eu acho que tá saindo. Tá dando certo. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena é que quando a gente pensa nessas atividades coletivas, são atividades coletivas que também acontecem com os profissionais. Porque a gente precisa lembrar que o lugar da gente, enquanto fisioterapeuta, profissional do NASF, é um lugar de retaguarda, né? Quando a gente fala de retaguarda, de apoio, significa necessariamente que a gente depende de como é que está o funcionamento das equipes, como é que as equipes estão organizadas. Então, acho que a gente teve também esse desafio de como é que a gente consegue manter a vinculação com as equipes de saúde, entendendo que grande parte, a maioria das coisas, na verdade, que a gente define no espaço de reunião com essas equipes, e aí as aglomerações estavam proibidas, né? A gente não podia ter encontros com mais de 10 pessoas, e como é que a gente consegue manter esses encontros, essa organização com as equipes de saúde da família? Né, Lu? Porque às vezes é uma sala Isso. desse tamanho que a gente bota 20 pessoas e aí não tinha mais como fazer.
Isso, aí eu acho que vale a pena a gente também falar um pouquinho sobre como é que a gente se organizou nessa perspectiva de contato mesmo com as equipes de saúde da família, né, e do próprio NASF, né, como é que as equipes do NASF precisaram se reorganizar, porque tem equipe de NASF, inclusive, que já é uma aglomeração. Então, acho que vale a pena a gente conversar sobre isso também. Certo. Então, assim, aí falando um pouquinho do meu lugar, né? A gente tem institucionalizado com as nossas equipes o que é que a gente tem. Uma vez por semana, a gente tem uma reunião da equipe NASF, então só entre os profissionais da equipe NASF a gente se reúne todas as semanas. E a gente tem mensalmente uma reunião com cada uma das equipes de saúde da família que a gente apoia. Então, essa era a realidade pré-pandemia. Nessa reunião mensal, a gente fazia discussão dos casos, tanto os casos que a gente já estava acompanhando, quanto casos novos que surgissem, e aí a gente fazia essa discussão e pensava como que a gente ia conduzir essa demanda nova que surgiu. A gente fazia avaliação das atividades do mês e a gente fazia planejamento também. E aí, o que é que a gente mudou, né, nessa realidade pandemia? As reuniões da equipe NASF, a gente conseguiu manter essas atividades à distância, então, utilizando plataformas de comunicação à distância, a gente conseguiu manter essa reunião semanal, e aí eu acho que isso foi imprescindível, porque, assim, a gente precisa entender que quando a gente fala do NASF, a gente está falando de equipe, então, eu não posso pensar no fisioterapeuta isoladamente, assim, esse fazer da gente, ele não é dissociado do fazer da equipe. Então, acho que manter essas reuniões de equipe foi imprescindível para essa reorganização. E as reuniões com as equipes de saúde da família, a gente também suspendeu essa reunião presencial e aí a gente pensou em algumas estratégias. A gente funciona aqui em Recife, eu acredito que a maioria das equipes funciona desse jeito, com os técnicos de referência. Então, cada equipe de saúde da família apoiada, ela tem um técnico de referência do NASF para essa equipe. Então, esse técnico de referência, ele tem um contato mais direto com a equipe, ele que ajuda a conduzir as reuniões e tal. E aí, o que é que a gente pensou? A gente pensou em manter algumas reuniões à distância, utilizando as mesmas plataformas de comunicação, com alguns profissionais dessas equipes. A gente deixou aberto para as equipes a comunicação com a gente via telefone, via aplicativo de mensagem, ou quando eles precisassem vir conversar com a gente presencialmente, sem aglomerações, individual ou com poucas pessoas, até 3 pessoas. A gente fazia essa conversa e aí, quando eles precisavam, a gente deixou esse canal aberto de comunicação para a gente discutir casos. E a gente estava sempre perguntando, minha gente, estão precisando de algum tipo de apoio na reorganização do processo de trabalho? Tem alguma coisa que o NASF possa dar esse suporte? Porque, assim, isso também é papel da gente, como a gente já falou. Então, assim, não é só discutir os casos para a gente dar continuidade à assistência dos usuários, mas a gente precisa desse suporte para as equipes nessa reorganização do processo de trabalho. E aí a gente manteve esses canais de comunicação abertos e acho que a gente veio conduzindo isso esses meses todos dessa forma. Eu tive raríssimas reuniões presenciais nesse período, a gente conseguiu manter tudo à distância e funcionou. E aí eu acho que foi uma coisa que deu uma acalmada na gente, porque também tinha essa angústia. E aí, quando eu falei, brincando da estrutura, acho que é muito isso, né? Acho que é realidade no país inteiro. A maioria das unidades básicas de saúde, elas infelizmente não têm muita estrutura para a gente fazer atividade coletiva, não tem um espaço grande para a gente fazer reunião, para fazer grupo. E aí, assim, como que a gente ia para um espaço fechado, pequeno, colocar uma quantidade grande de pessoas, quando a gente junta a equipe NASF com a equipe de saúde da família, fica uma quantidade grande de pessoas, e aí a gente ia estar se colocando em risco. Então, acho que essa estratégia da comunicação à distância conseguiu suprir essa demanda nesse momento, nesses meses. Eu acho que isso casa um pouco com o que Fabiana Oliveira, acho que é Fabi fez uma pergunta que foi assim: como tem sido o trabalho com as equipes de saúde da família? Esse contexto da pandemia mudou o perfil de apoio que as equipes demandam? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente vem conversando, né? A gente tentou manter essas estratégias de comunicação, porque a gente sabia que esse contexto de pandemia ia mudar esse processo de trabalho, não tinha como não mudar. Por quê? Primeiro, muitos profissionais das equipes de saúde da família começaram a ter que dar turnos, né? Então, antes a gente tinha
uma semana fechada em que os profissionais das equipes de saúde da família estavam na sua unidade básica de saúde, mas com as unidades de referência, os enfermeiros, né, os médicos, eles precisavam dar Que nem turnos, hoje. os técnicos de enfermagem precisavam dar turnos nessas unidades de referência. Então, só isso já mexe com o processo de trabalho. Então, eu tenho um exemplo muito claro para dar do ponto de vista da organização, que é o seguinte: eu tenho uma equipe, por exemplo, que é a médica e a enfermeira só coincidem o mesmo dia delas estarem na unidade básica de saúde, é a quarta-feira. Porque na segunda, enquanto uma está na unidade básica dela de referência, a outra está dando plantão na unidade de referência de Covid, na terça inverte, aí na quarta as duas estão juntas. Então, isso mexeu com o dia de reunião da equipe, né? Isso mexeu na organização das demandas, porque você reduz, né, os atendimentos, por exemplo, que são desenvolvidos nas atividades programáticas, e isso começa a gerar um acúmulo de demanda muito grande, que já era grande, né, diante das necessidades que a gente tem, da deficiência de atenção especializada que a gente tem. Então, isso por si só já mexe completamente com o processo de trabalho, né? A gente teve profissional que precisou ser afastado por estar sintomático, profissional que estava dentro do grupo de risco, que precisou ser afastado também, ou ser desviado de função. As equipes de saúde bucal também começaram a dar plantões nas unidades de referência para Covid. Então, a gente tem uma mudança completa na organização do processo de trabalho de todos os profissionais que estão na estratégia de saúde da família, na saúde da família, né? Então, para acompanhar essas mudanças, foi uma tarefa, foi um desafio realmente, porque isso mexe na forma como também essas equipes começam a demandar da gente, porque se colocando no lugar de uma profissional, de uma enfermeira, que só consegue coincidir uma vez na semana com a médica, e esse uma vez na semana é o momento que elas têm para discutir todos os casos que se apresentam, muitos casos que elas não conseguiram ver ainda, porque não conseguiam fazer o atendimento por estar na unidade destacada de Covid. E aí a demanda era urgente, então não dá tempo de discutir na reunião, então o jeito é mandar uma mensagem por WhatsApp. E aí o NASH fica naquela de como é que a gente faz? A gente vai, não vai, né? Como é que a gente consegue acolher essa demanda, entendendo a angústia da equipe, mas entendendo que a gente precisa de um fazer coletivo. Então, tudo isso faz com que a gente precise se organizar realmente, né? E eu acho assim, falando especificamente desse perfil das demandas, eu acho que a gente vem passando, assim, é meio que um processo. Eu acho que no começo, o que a gente recebia habitualmente de doenças crônicas não transmissíveis, eu acho que deu uma segurada, porque, assim, foi uma estratégia mesmo, né? Assim, o que ficou pelo protocolo de Recife, a gente mantinha atendimento na unidade de gestantes, pacientes com hanseníase e tuberculose, continuavam atendendo na unidade, mas assim, a maioria dos pacientes que a gente podia, pacientes estáveis, que podiam ter as consultas adiadas, a gente manteve isso adiado. Então, acho que a gente viveu um momento que a gente via muito Covid, e agora a gente está começando a voltar a receber esses pacientes. E aí, assim, uma angústia que eu venho tendo é que esses pacientes, eles estão voltando para a gente descompensados. Então, assim, acho que o que a gente está vendo agora é um retorno de pacientes com doenças crônicas descompensados. Porque são pacientes que ficaram muito tempo sem consulta, são pacientes que, apesar da gente tentar manter o acompanhamento, mas não foi o acompanhamento regular que a gente fazia. Então, assim, acho que foi meio que meio que uma transição que a gente está passando. A gente ainda está recebendo os pacientes com as sequelas do Covid, né? Pacientes ainda sintomáticos, pacientes que vêm com queixas pós-Covid, mas a gente também está recebendo agora os pacientes das doenças crônicas, das demandas que a gente já recebia, eles estão voltando a vir. E isso é uma coisa importante porque, por exemplo, as equipes da gente tinham instituído uma coisa básica que era a vigilância do pé em risco, pé diabético, porque a gente tem uma quantidade enorme, uma prevalência muito grande, né, de usuários com diabetes. E a gente percebia claramente que aqueles usuários que chegavam para a gente com pós-cirúrgico de amputação, necessariamente era por uma ulceração que era devido a diabetes, por ser uma das complicações, enfim, né? E aí a gente tinha instituído essa atividade de poder fazer a vigilância desses usuários para evitar que eles chegassem a essa situação de extremo que seria a amputação. Então a gente tinha usuários que precisavam ser reavaliados a cada um ano,
mas a gente tinha usuários também que precisavam ser reavaliados mensalmente. Então, como é que a gente consegue dar conta de uma demanda que está posta, que é pré-existente, num contexto de pandemia em que a gente tem as equipes, equipe de saúde da família, que precisaram se reorganizar, que o NASH precisou se reorganizar, que precisou fazer rodízio de consultórios, né, precisou adequar atendimento para não acumular pessoas em sala de espera, que precisou suspender as atividades em grupo, porque muitos desses usuários a gente acompanhava no espaço do grupo de hiperdia. Então, como é que a gente consegue dar conta dessas demandas existentes num contexto de Covid, que a gente ainda faz monitoramento dos sintomáticos respiratórios no território, né? Então, a gente precisa se virar nos 30, se dividir em várias Luanas, várias Tatianas e vários profissionais do NASH, para a gente conseguir dar conta disso tudo ao mesmo tempo, né? Então, acho que às vezes a gente fica meio perdido de como é que a gente consegue fazer tudo isso. E pensando aqui, eu acho que uma coisa que é importante, que não dá para a gente não deixar de falar, é de como é que os conselhos de classe eles conseguem ajudar a gente nesse sentido, né? Porque, eu preciso reorganizar a minha agenda, preciso reorganizar quantos pacientes eu vou acolher, atender, eu preciso pensar como é que eu vou fazer minhas visitas domiciliares, e isso não está posto nos documentos oficiais quando se trata especificamente de NASF. Então, onde é que a gente vai atrás desse material que ajude a gente a nortear, né, a dar recomendações, a dar diretriz? Então, acho que esse papel dos conselhos de classe, né, e também na perspectiva de proteger o profissional, porque a gente sabe que nesse contexto de pandemia se acentuaram algumas situações em que o profissional se vê obrigado a trabalhar quando não tem EPI, por exemplo, e outras coisas mais. Então, o papel do sindicato, por exemplo, né, das próprias associações com materiais e normas técnicas do que fazer. Então, acho que isso é fundamental para a segurança do profissional, mas também do tipo de oferta, de cuidado que a gente vai ter para esse usuário, né? Eu acho que foi imprescindível, sabe, Lu? Porque, assim, quando começaram a sair os protocolos, eu acho que era isso, assim, a gente não conseguia se enxergar ali. E aí, por mais que a gente sentou e foi construir, mas é importante você ter uma normativa legal, é importante você ter o respaldo, você estar amparado. E aí eu acho que foi nesse sentido que os conselhos trouxeram para a gente essa retaguarda, assim. De ter uma orientação específica do seu núcleo, de você saber aquela orientação, assim, para ter aquela diretriz de número de pacientes, de ter aquela segurança de dizer, se não tiver EPI, denuncie, porque você não é obrigado a atender. De dar essa orientação de como é seguro a paramentação, a desparamentação. Então, acho que foi super importante. Eu acho que foi uma normativa, assim, as normativas dos conselhos. E aí, eu acho que os conselhos, eles também atuaram num ponto que eu estou tentando ler os comentários, mas eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo, não. Uhum. Mas eu vi que algumas pessoas estavam perguntando sobre os atendimentos pelo WhatsApp. E aí, já entrando um pouquinho nisso, tentando fazer esse link, eu acho que quase todos os conselhos se posicionaram em relação ao teleatendimento, à teleconsultoria. E eu acho que essa foi uma ferramenta indispensável para a gente conseguir manter essa dimensão clínico-assistencial do NASF, sabe? Eu acho que foi uma ferramenta em que a gente conseguiu ofertar esse cuidado para o usuário, minimizando o risco para o usuário, minimizando o risco para o profissional. E os conselhos, eles dispuseram sobre isso, eles colocaram essa possibilidade, mesmo que em caráter temporário, porque, obviamente, a maioria deles é para esse contexto da pandemia, mas eu acho que eles tiveram esse discernimento de colocar isso à disposição do profissional, de assegurar que a gente faça isso respaldado pelo Código de Ética, pelo Conselho Profissional. Eu acho que isso foi importantíssimo para a população enquanto garantia de assistência. Isso. E aí eu acho que casa muito. O Washington fez uma pergunta assim: como foi o papel da gestão nessa atividade do NASF no Covid Recife? Eu acho que casa muito com isso, né? Porque as notas técnicas, falando especificamente de Recife, né? As notas técnicas, elas saíram um pouco depois de quando a gente já tinha se reorganizado nesse fazer. Mas a nota técnica, na verdade, ela ainda ela ainda traz muitas lacunas de como é que a gente organiza esse fazer, considerando a pluralidade de profissionais que a gente tem no NASF. Então, assim, é uma normativa que é geral, mas a gente sabe que tem coisas que são específicas do fazer de cada categoria, né? E isso não vai estar posto
dentro de uma normativa, de uma diretriz de gestão municipal que precisa pensar num todo, num contexto maior e mais simples até, né? Então, acho que as recomendações, elas são, dos conselhos, elas são fundamentais. E aí, falando especificamente para a gente, de FIS e TO, essas recomendações, elas foram importantes porque elas vieram para o lugar do fisioterapeuta na atenção primária. Porque a gente teve a curiosidade de ver as recomendações de outros conselhos e a maioria deles traz assim, essas recomendações que são pertinentes, mas que são até mais gerais. Mas no caso do CREFITO 1, por exemplo, a gente teve uma recomendação que foi específica para atenção primária. Então, tratou na perspectiva do NASF, das linhas de suporte do clínico assistencial, do técnico pedagógico, das ferramentas de trabalho que a gente tem. Então, teve esse cuidado de pensar como é que a gente faz o atendimento na unidade, mas como é que a gente faz uma visita domiciliar também, né? Como é que a gente faz esse processo de reunião com as equipes. Então, acho que isso é de suma importância, inclusive para o profissional, ele poder ter condição de debater com essa gestão do seu município, né? Porque, às vezes, o que está posto numa diretriz não necessariamente se vincula a essa recomendação do conselho. E a recomendação ela é fundamental porque ela está pautada no Código de Ética da Profissão, naquilo que é seguro para defender a categoria e defender o usuário que vai ter acesso a esse tipo de cuidado que a gente vai ofertar. Então, isso serve também para que o profissional ele consiga se respaldar, né? Então, acho que isso é muito importante e, no caso da gente, a gente teve essa felicidade de poder ter recomendações específicas para o lugar onde a gente ocupa, né? Acho que sim. Acho que quando a gente lê as recomendações, a cartilha do CREFITO 1, a gente consegue se reconhecer ali, né? Eu acho que é o nosso fácil detalhado. Então, eu acho que, assim, pontualmente para o núcleo fisioterapia e terapia ocupacional, acho que a gente conseguiu trazer muito para o dia a dia, muito para a prática da gente. Eu acho que a gente conseguiu chegar bem perto da realidade de uma forma mais específica e mais detalhada. Isso. E falando nessa especificidade, né, eu acho que a gente poderia falar agora um pouquinho a partir do núcleo da categoria de fisioterapia, né? A gente está aqui conversando, já está em 48 minutos de live. Ai, meu Deus! Talvez seja preciso a gente reiniciar para a gente poder dar conta daquilo que a gente precisa conversar, né? Mas eu acho que falar desse contexto da especificidade é importante também para que a gente possa, inclusive, desmistificar essa ideia de que o NASF, ele só é apoio. O NASF não atende. Na verdade, não é bem assim, né? O NASF, ele atende sim, ele tinha uma dessas prerrogativas, de acordo com suas normativas que existiam e não existem mais, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a gente tinha essa prerrogativa de trabalhar tanto na perspectiva da coletividade, do apoio pedagógico, mas também do suporte assistencial. O que diferencia é o modo do fazer. Que essa assistência ela é diferente do contexto da atenção especializada, mas a gente pode sim atender, e eu acho que é importante a gente falar que contexto de atendimento é esse, e que ferramentas a gente começou a utilizar a partir desse contexto da pandemia também. Então, assim, puxando agora para essa dimensão clínico-assistencial, e aí tentando a gente entrando mais especificamente no nosso núcleo, né? Falando mais especificamente da fisioterapia. As visitas domiciliares a gente manteve de forma estritamente necessária. Então, assim, e os atendimentos presenciais na unidade também. E aí, o que é que a gente fez? A gente tentou criar critérios que permitissem a gente definir o que era prioridade e o que não era prioridade para esses atendimentos presenciais. E aí, a gente criou critérios para os núcleos diversos de saber dentro da equipe NASF. E aí, para a gente especificamente da fisioterapia, o que é que a gente pensou? A gente pensou em AVR recente, menor que 6 meses, TRM que não tivesse acompanhado pelo SAD, TCE recente, pós-operatório de fratura ou de amputação também recente. Então, a gente foi identificando esses casos que a gente sabia que eram casos que não podiam esperar a pandemia passar, porque iam fazer diferença no prognóstico dessas pessoas, na evolução dessas pessoas. A gente não ia ter como adiar isso. E a gente também não ia conseguir ter esse contato inicial sem ser de forma presencial. E aí essas pessoas, a gente iria manter esses atendimentos presenciais. Então, a gente pensou esses critérios. E aí são critérios que a gente inicialmente eram basicamente esses. Agora, com a reabertura, a gente já conseguiu colocar outras coisas, né? Conseguiu ampliar, a gente já está conseguindo retomar a maioria dos atendimentos, então a gente conseguiu incluir outros critérios, como o pé diabético, demências,
a gente conseguiu usar, na cartilha do CREFIT, inclusive, tem outros critérios que a gente pode usar. Condições musculoesqueléticas agudas, a gente já conseguiu ampliar essa lista. E aí, assim, se o usuário ele tivesse dentro desses critérios de atendimento prioritário, né, atendimento presencial, a gente ia fazer esse agendamento, ia fazer o atendimento. Uma particularidade da visita, eu acho que a gente precisa ressaltar, é a realização das visitas domiciliares de forma peridomiciliar. Então, assim, a orientação é que a gente fizesse a visita sem entrar na casa das pessoas, que a gente ficasse na frente, no terraço, na areazinha fora, mas que a gente não entrasse no quarto, que a gente tentasse não ter esse contato dentro do domicílio. Então, isso chama visita peridomiciliar, e essa orientação foi feita tanto para a gente, fisioterapeuta e outros profissionais do NASF, como para as equipes de saúde da família, os agentes de saúde também. E aí, essa é a particularidade da visita. E aí, lembrando que com todos os EPIs, que a gente vai ter contato com o usuário, mas com todos os EPIs. Desses EPIs, os que são descartáveis, a gente precisava colocar no saco plástico e levar para descartar dentro da unidade. Não era para descartar na casa do usuário, nem em outro ambiente da comunidade. A gente levava para dentro da unidade de saúde para poder descartar. E os atendimentos presenciais, a gente também começou a fazer algumas reorganizações. Por exemplo, a gente marcava menos pacientes por turno, a gente deixava o horário marcado e dava um espaço maior que permitisse a gente fazer a higienização do ambiente, que a gente não gerasse aglomeração de pessoas na sala de espera. Então, a gente fez essa reorganização para os atendimentos na unidade. E outra coisa também, Tati, antes que eu esqueça, é dos atendimentos compartilhados, né? Porque a gente também tem essa prerrogativa para o NASF de que a gente, apesar das especificidades, a gente quase nunca faz uma atividade que seja assim, tão específica de só a gente atender um usuário. Então, normalmente, a gente sempre vai com algum outro profissional do NASF ou algum profissional da equipe de saúde da família. Só que nesse contexto da pandemia, até esse tipo de atividade presencial, a gente começou a limitar também, né? Então, a gente começou a pensar, a partir dos critérios de prioridade que a gente elencou, qual é o profissional que naquele momento é a necessidade prioritária do indivíduo, porque é isso, de novo, a questão da estrutura não permite que a gente tenha um consultório, que a gente consiga manter um distanciamento social de 1,5 metro entre cada pessoa. Às vezes não cabe nem direito um profissional e um usuário, né? Às vezes senta um, outro fica em pé. Então, como é que a gente consegue garantir isso? Então, a gente teve que limitar, e limitar também os próprios acompanhantes, porque a gente sabe que tem usuário que às vezes vai com alguma outra pessoa da família, às vezes tem mulheres que precisam ir com seus filhos, porque não tem com quem deixar, então leva os filhos junto. E até esse tipo de organização a gente precisou pensar também para garantir a segurança, mas ao mesmo tempo para acolher a realidade daquela pessoa, né? Então, a gente precisou pensar estratégias para isso também. Isso. E aí, assim, um outro aspecto desse acompanhamento clínico assistencial foi um pouquinho do que a gente conversou do teleatendimento, né? Então, assim, o que é que a gente pensou nisso? Os casos que a gente já acompanhava, que a equipe já conhecia, a gente fez um levantamento de quais desses casos a gente identificava que eram possíveis de serem acompanhados pelo teleatendimento. E aí, a partir desse levantamento dos casos, a gente entrava em contato com o ACS para pedir o contato telefônico do usuário. E aí, a gente entrava em contato com o usuário, explicava a situação, perguntava se ele tinha interesse e disponibilidade de fazer uma videochamada, por exemplo, ou se ele preferia telefone, ou se ele preferia alguma outra ferramenta. E aí, a gente agendava esse atendimento e a gente fazia esse acompanhamento via teleatendimento, sem precisar do atendimento presencial. Então, foi uma outra ferramenta que a gente conseguiu utilizar para manter essa dimensão clínico-assistencial, que eu acho que eu acho que responde a pergunta de Washington, né? Se vocês conseguiram fazer atendimento via WhatsApp. Vários. Hoje em dia, na verdade, tem usuário que prefere, né? Eu já passei por essa situação de a gente falar com a gente de saúde, fulaninha, vê se seu fulano tá disponível para receber a gente para uma visita domiciliar. Aí o usuário diz assim, de jeito nenhum que vai trazer Covid para dentro da minha casa, né? Então, aí quando a gente dá essa opção
do teleatendimento, ele se sente mais seguro, né? É uma forma de, mesmo virtualmente, a gente se aproximar do indivíduo, de se aproximar da casa dele, né? Então, a ferramenta do WhatsApp é uma ferramenta que tem ajudado positivamente a gente nesse sentido. No caso da equipe da gente, a gente também tem pensado em outras estratégias, porque depende muito também do grau de instrução do usuário. Tem usuário que a gente sabe que não consegue mexer numa chamada, fazer uma chamada de vídeo por WhatsApp. Mas tem usuário que tem e-mail do Gmail, que sabe acessar o Meet, que sabe fazer reunião por Skype, por Hangouts. Então, a gente tem usado esse tipo de estratégia. Aí já é o plus, né? Porque a gente faz assim, manda o link, aí ele acessa o link, a gente consegue fazer uma videochamada. Quando termina a videochamada, a gente já envia um material para segmento daquilo que foi pactuado. Então, a gente consegue fazer. Essa não, viu? Essa aí foi muita tecnologia. Então, e isso é uma coisa que é legal, porque os atendimentos compartilhados, por exemplo, presenciais, que a gente não consegue fazer, pela estratégia remota a gente consegue. Porque várias pessoas podem acessar o mesmo link, podem participar de uma mesma chamada no WhatsApp. Então, a gente consegue, nesse sentido, acelerar os processos. Porque, de repente, um exemplo bem claro de uma situação que a gente teve e que a gente estava numa reunião discutindo um caso e aí, na mesma hora, a gente já conseguiu entrar em contato com um serviço especializado para conversar sobre aquilo. E aí, quando a gente vê o que a gente demoraria uma semana, 2 semanas para fazer de modo presencial, porque esperar agendar uma reunião com a disponibilidade de várias pessoas para aquele mesmo dia, com a ferramenta remota, a gente conseguiu condensar todo mundo no mesmo horário, fazer uma discussão e tentar resolver. Então, a gente tem esse ponto positivo, né? Então, acho que esses atendimentos por WhatsApp, por outras plataformas, eles ajudam muito a gente nesse sentido de tentar ter o mínimo de continuidade, porque a gente sabe que tem limitações, obviamente, né? Principalmente a gente, quando precisa avaliar, a gente precisa do toque, precisa observar, ver como é que a pessoa está desempenhando determinada função, porque isso é que ajuda a gente a orientar, né? Sofridas, né, Lu? Aí a gente fica sofrido, mas para aqueles casos que a gente já acompanha, é uma ferramenta que é importante porque ajuda a gente a manter essa continuidade, né, ao longo do tempo. Então, acho que essa ferramenta, se não fosse isso, eu não sei nem como é que a gente conseguiria manter essa continuidade, né, já que a gente tem essas limitações, não é verdade? Acho que sim. Eu acho que foi uma das, assim, foi a ferramenta que eu mais usei. Minha equipe especificamente, a gente se organizou e a gente adquiriu por recursos próprios um Tati, chip. deixa eu te interromper, a live vai fechar, que o tempo está acabando. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa e a gente abre de novo para a gente continuar. A gente promete, minha gente, que a gente vai tentar ser mais objetivo, que a né? gente não ia ficar fazendo uma hora só, né? Tudo bem. Então eu vou encerrar aqui, tá bom? Aí eu te chamo bom. já. Pronto, voltamos. Então, aí a gente estava falando do atendimento assistencial, né? E de como é que a gente estava usando as ferramentas de comunicação à distância. Aí tu ia falar do chip. Sim, isso. Ô Tati, antes disso, deixa só... Tem várias pessoas perguntando se o fisioterapeuta da atenção primária também atende pessoas com problemas respiratórios. Né? E a resposta é sim, né? A gente é porque são tantos critérios, mas assim, a gente pensou também nesses... A gente pensou, ó, a gente também pensou no lugar da gente, mas assim, está instituído em outros lugares também, que essa é uma das demandas possíveis também para o físio da atenção primária, né? Acho que quando a gente for falar especificamente da Covid-19, aí a gente pode destrinchar um pouquinho melhor isso. Falo sim. Né? Pronto. Então, assim, minha equipe especificamente, a gente adquiriu um chip e um aparelho para a equipe, para a gente não estar usando nossos próprios aparelhos. Então, a gente se organizou numa forma de rodízio para esse aparelho, cada dia da semana. Uma pessoa tinha esse telefone disponível para fazer as videochamadas, para fazer seus teleatendimentos. Se alguém precisasse entrar em contato, a pessoa daquele dia que ficaria responsável por isso. Então, a gente conseguiu se organizar dessa forma para poder manter esse acompanhamento. Então, de segunda a sexta, a gente conseguia fazer esse rodízio e ter algum profissional conectado, né? Com os usuários. Então, a gente conseguiu se organizar desse jeito. Acho que foi uma ferramenta importante. Eu acho que, assim, da questão clínico-assistencial,
eu ainda queria colocar outro, assim, na verdade, nem é clínico assistencial, é de vigilância, né, na verdade, que é a questão do monitoramento, que a gente também fez, do monitoramento dos pacientes sintomáticos. Então, a gente teve esse processo de auxiliar as equipes de saúde da família nesse monitoramento dos pacientes sintomáticos, que eram classificados nos atendimentos nas unidades de referência, né? Ou então no aplicativo, no Atende em Casa, e aí esse monitoramento ele era feito a cada 24 ou a cada 48 horas, para poder ver o andamento dos casos dos pacientes durante os 14 dias, até 14 dias do início dos sintomas. E a gente também participou desse processo de monitoramento e tem participado ainda. O Washington perguntou, diminuiu a demanda de casos nessa pandemia? Eu acho que ele está perguntando do ponto de vista de casos em geral, né? Não só específico de Covid. Eu acho que é isso. Washington, se puder confirmar, mas eu acho que é isso. Ele está perguntando se a demanda por acompanhamento de casos diminuiu durante a pandemia. Então, assim, eu acho que é meio isso que eu tinha falado, né? Como a gente teve essa reorganização do processo de trabalho e, assim, a orientação era de que as pessoas ficassem em casa, que só procurassem, só saíssem de casa, só procurassem os serviços em casos de extrema necessidade, eu acho que teve uma diminuição dos outros casos no geral. Então, assim, a gente manteve hanseníase, tuberculose, gestante, a gente manteve. A gente manteve esses critérios, os pacientes desses critérios que a gente usou, mas muita coisa que poderia ficar assim, poderia ser adiada, poderia ser visto depois, ficou. Então, acho que diminuiu nesse sentido. E isso é importante, Tati, diminuiu, porque também as equipes sabiam que critérios são esses. Então, acho que é importante. A gente falou que a gente não falou, que quando a gente pensou nessa reorganização do processo de trabalho, quando a gente pensou nesses critérios de prioridade para os atendimentos, tudo isso foi pactuado junto com as equipes de saúde da família. Então, a gente foi para os espaços de reunião remota, por representação, ou no miudinho mesmo, e foi conversando sobre essa necessidade de reorganização, como é que a gente ia fazer esse novo processo de trabalho, como é que a gente ia continuar as atividades de educação e saúde, que grupos de WhatsApp seriam esses, quais as linhas de frente que a gente ia trabalhar, como é que a gente ia fazer o monitoramento desses sintomáticos, como é que a gente ia eleger que casos prioritários seriam esses dentro dessas linhas de cuidado, como é que a gente ia manejar as urgências. Então, tudo isso foi discutido nos espaços de reunião. Então, acho que isso ajudou também a organizar essa demanda nesse período da pandemia, porque a gente teve esse momento junto com as equipes de refazer coletivamente esse processo de trabalho e validar para a gente entender se realmente aquele trabalho que a gente estava propondo enquanto NASF era pertinente para retaguardar essas equipes, né? Porque também não adianta a gente pensar numa reorganização e isso não ter nenhuma convergência ou congruência com o que as equipes de saúde da família estão pensando. Acho que isso é importante também da gente lembrar. É importante que atenda à necessidade da equipe e do território. Então, assim, não pode ser uma coisa pensada para a gente, mas que não atenda essa demanda do território e das equipes. E eu acho que uma coisa importante de frisar é que mesmo com tudo isso, não é engessado. Então, assim, não significa que se algum usuário fora desses critérios tivesse uma necessidade identificada pela equipe que a gente não fosse fazer. Então, assim, isso não era engessado. A gente tinha essa abertura com os profissionais das equipes de saúde da família para que fosse discutido e que, se fosse necessário, que a gente abrisse exceções, que fosse fora desses critérios que seria feito. Então, esse canal de comunicação sempre esteve aberto. A gente não engessou de forma alguma. Isso. Aí eu acho que, pegando agora esse ganchinho do monitoramento dos sintomáticos, eu acho que vale a pena a gente falar agora o contexto da atuação específica do físio para aqueles pacientes, né? Aqueles usuários que foram casos suspeitos, mas também casos confirmados, aqueles usuários que vêm de um pós-internamento, que precisam de uma continuidade no território, né? O que é que o fisioterapeuta da atenção primária pode fazer especificamente para esse tipo de demanda? Uhum. Eu acho que isso vai ser um desafio para a gente, sabe, Lu? Porque são pacientes que ainda vão continuar chegando muito tempo. Eu acho que a gente tem dois públicos diferentes, assim. Tem os usuários que tiveram casos mais leves, que não precisaram de internamento, que a gente conseguiu manejar em casa, que a gente conseguiu manejar na própria atenção básica, que em geral são usuários que ficam assintomáticos e não tem nenhum problema. Então, são usuários que a gente maneja nesse quadro agudo do curso ativo da doença, mas que depois curou assintomático e foi.
E tem outros usuários que eles continuam tendo queixas. Eu tenho usuários que já tiveram Covid há 2 meses e continuam tendo queixas, que chegam para mim e dizem assim, Tati, eu faço um esforço e sinto dor no peito, Tati, eu faço um esforço e canso. E assim, são pacientes de Covid superado. Então, assim, tem esse aspecto, tem os usuários que a gente vai manejar na fase aguda, que a gente vai fazer esse monitoramento, que a gente vai dar orientação do isolamento domiciliar, que a gente vai dar orientação da etiqueta respiratória. Então, é um manejo que aí eu acho Que é uma perspectiva mais do campo mesmo, né? Que qualquer profissional pode fazer. Isso. Acho que tem o manejo desses pacientes que continuam sintomáticos depois de Covid, assim, que não é nem sintomáticos, eu acho que é mais sequela, pós-Covid, Covid superado, que aí a gente vai precisar também pensar nesses usuários. Então, assim, de que forma que a gente vai conseguir deixar esse usuário funcionalmente ativo, como é que a gente vai conseguir melhorar o funcionamento cardiorrespiratório, sabe? Eu acho que a gente vai precisar identificar formas de fazer isso. E aí, a ideia que vem inicial, assim, eu acho que pessoas vão fazer um grupo, a gente não pode. É na hora, assim, né? Muitos usuários com a mesma queixa. O que é que a gente ia fazer no dia a dia? A gente ia fazer um grupo. Não pode. Então, a gente vai ter que conduzir esses usuários de forma individualizada. E aí, assim, eu particularmente, eu tenho produzido alguns materiais de orientação geral, dessa questão de retorno às atividades, de exercícios para melhorar essa questão do condicionamento. E a gente também vai ter outro público, que eu acho que é o público dos usuários que tiveram a forma grave da Covid-19, que a gente vai ter implicações tanto da doença como do internamento. Porque, assim, é um público de pacientes que tiveram a forma grave, que tiveram um tempo de internamento longo, que muitas vezes passaram por ventilação mecânica, que vão voltar para a comunidade traqueostomizados, que vão voltar para a comunidade pós-polineuropatia do doente crítico, que vão voltar, então estão acamados. Então, assim, é um público que a gente também vai precisar ver. E aí, assim, são implicações que estão menos relacionadas à Covid e mais relacionadas a esse tempo de internamento prolongado. Mas que a gente também vai precisar dar assistência para esses usuários. E em relação à Covid especificamente, quando eu falo das sequelas e tal, eu acho que a gente precisa entender que é tudo muito novo ainda. Então, assim, a gente ainda está no curso da pandemia, então acho que a gente nem sabe exatamente a extensão disso, assim, do que é sequela, de até quanto tempo pode ficar, o que é que exatamente vai ter de repercussão. Acho que vai ser uma coisa do fazer contínuo, dinâmico, que a gente... Eu acho que Covid é assim, num dia você diz uma coisa, no outro sai um outro artigo e mudou tudo que você estava fazendo. E a gente essa semana, inclusive, eu vi um artigo que eu acho que até um colega nosso postou no Instagram, que foi de Jaci Viana, que ele postou o resultado de um artigo que mostrava as complicações extrapulmonares da Covid-19. Então, se você vê, você pensa assim, meu Deus do céu, pega o corpo inteiro, né? Do pé à cabeça, a gente tem algum tipo de comprometimento com Covid-19. Então, realmente, é algo muito novo. E talvez a estratégia do grupo seria o ideal, mas, ao mesmo tempo, o atendimento individual talvez ele seja importante, porque com essa variabilidade de coisas que a gente tem pós-Covid, cada um vai se comportar de um jeito. Então, realmente, a gente vai ter que mesmo dentro de um grupo que a gente já tem isso de rotina, mas assim, esse olhar específico e individualizado, realmente ele vai ser fundamental, porque cada um responde de um jeito, né? A gente tem uma variabilidade. Do ponto de vista da fase aguda, né, em que as pessoas estão acometidas, a variabilidade de sintomas também é enorme. Então, você vai desde um usuário que está sintomático até um usuário que apresenta todos os sintomas. E a mesma coisa do pós-Covid também, né? A gente tem o usuário que vai sair bem, terminou a fase aguda, passou os 14 dias, nem parece que teve nada, mas a gente tem outros usuários, vai ter outros usuários que não vão conseguir comer porque não tem força para levar um talher até a boca. Isso vai existir também, né? Então, e aí é que entra a importância, mais uma vez, da interdisciplinaridade. Porque aí a gente vai precisar estar nesse manejo, né, de recondicionamento dessas funções, de como é que a gente vê essas funções do ponto de vista músculo-esquelético, mas também essa casadinha com a TO de como é que a gente consegue melhorar a funcionalidade para que ele consiga comer sozinho, por exemplo. Então, são repercussões que mesmo dentro do núcleo, a gente vai precisar
da interdisciplinaridade, né? Porque o usuário realmente ele vai trazer demandas para todos os núcleos profissionais, e aí o trabalho em equipe ele continua sendo fundamental, independente do nível de atenção que a gente tiver, né? Exatamente. Eu acho que quando eu falo isso da casadinha, eu acho que é multi mesmo, assim, a gente vai precisar trazer o Nutri para junto, porque se ele não tiver reserva, a gente não consegue tirar ele, a gente vai precisar trazer PC, acho que é multi, assim. O serviço social, porque é um usuário que vai estar afastado do trabalho, que vai precisar orientar benefício, então acho que a gente vai precisar, são pacientes que vão precisar ser acompanhados pela equipe toda e por um bom tempo. E é isso que Fabi fala, né? O NASH é fundamental na resolutividade e integralidade da atenção básica. E acho que ela fecha bem isso que a gente acabou de falar, né? Não dá pra gente pensar no fisioterapeuta deslocado do NASH e não dá pra gente pensar em NASH se a gente não tiver como horizonte a própria integralidade, né? De entender esse sujeito como um ser global que está inserido no contexto territorial, no contexto familiar, que vai ter uma série de outras demandas que a gente, enquanto fisioterapeuta sozinho, não vai dar conta de resolver. E aí, Tati, acho que daqui a pouco a gente meio que tá mais pro finalzinho da live, né? Mas acho que seria importante a gente falar das dificuldades que estão nesse processo do fazer do fisioterapeuta, falar dessas dificuldades, mas também falar das potencialidades, para também a gente não sair daqui achando que é tudo muito difícil, né? Tão ruim que eu não quero mais estar nesse lugar. Pelo contrário, né? Eu acho que as dificuldades elas vêm para provocar a gente reagir, para a gente ver como é que a gente consegue transformar isso numa potencialidade, né? Eu acho que, particularmente falando de Recife, a gente tem muito essa característica, né? É quase uma fênix, a gente vai saindo das cinzas. Eu acho que é importante a gente falar que dificuldades são essas, mas que potencialidades a gente pode ressaltar nesse processo. Sim. Assim, Lu, eu acho que como dificuldades eu traria algumas coisas assim. Acho que estrutura, eu acho que é uma coisa que acho que 99% das vezes que você conversar com um profissional NASF pedindo dificuldades, ele vai trazer estrutura, né? Acho que, infelizmente, acho que isso é uma realidade do Brasil todo, assim. E aí, estrutura, eu digo, das unidades, estrutura dos materiais, se vai ter carro para a gente fazer, se vai ter material, se vai ter EPI. Então, assim, acho que essa questão da estrutura é uma dificuldade. No sentido de que muitas vezes isso não é garantido pela gestão municipal, e aí eu não estou falando de Recife, eu estou falando do geral. Eu acho que a gestão municipal ela precisa se implicar nesse processo de garantir essa estrutura para que o profissional desenvolva as atividades e mantenha essas atividades com segurança. Acho que outra dificuldade que eu encontrei nesse tempo foi a questão do acesso aos usuários a determinados assim, por exemplo, teve usuário que não tinha acesso à internet, teve usuário que tinha um aparelho de telefone que não tinha não tinha aplicativo de mensagem, não tinha WhatsApp, eu não conseguia fazer a videochamada. O entendimento do usuário mesmo, ele não conseguia fazer. Então, assim, teve essa questão de acesso dos usuários. Acho que foi uma questão da dificuldade. Acho que a outra, que é uma dificuldade que acaba se tornando uma potencialidade nesse sentido de que instiga a gente, é essa questão da gente não ter certeza das coisas, sabe? Toda hora muda, então é como se a gente sempre... Eu fiz uma coisa, amanhã eu já precisei mudar de novo, semana que vem eu já precisei mudar de novo. Então, assim, a gente pode enxergar como uma dificuldade, mas eu prefiro enxergar como uma potencialidade, no sentido de que está sempre me instigando a estudar mais, a precisar me reinventar, precisar redesenhar esse meu processo de trabalho. Então, eu prefiro enxergar pelo lado positivo. Eu sou meio poliana nas coisas, sabe? Eu preciso Alguém tem que ser, né? E já falando assim dessa questão mais das potencialidades, eu acho que uma coisa muito legal que ficou foi o alcance de como a gente conseguiu manter essa assistência aos usuários, mesmo com essa dificuldade da proximidade, né, do presencial. Acho que a gente conseguiu alcançar os nossos usuários, a gente conseguiu manter essa assistência. Eu acho que uma coisa que a gente precisa ressaltar é a questão do vínculo. Porque quando eu falei assim, acho que para a profissão da gente foi sofrido, porque a gente é uma profissão muito de toque, né? Então, assim, pra gente
eu senti muito isso de não poder tocar. Acho que foi uma das profissões que mais teve esse impacto. Mas que eu consigo perceber que mesmo com teleatendimento, mesmo à distância, a gente consegue manter esse vínculo com o usuário. A gente consegue, inclusive, formar vínculos, porque teve usuário que eu comecei a acompanhar por teleatendimento e esse vínculo foi formado. Então, assim, aqui que eu sei que é um acompanhamento que vai ficar, que foi um vínculo que se formou pelo teleatendimento. Então, acho que isso também é uma potencialidade. Acho que é isso, assim, que eu penso. Eu acho que uma outra potencialidade, na verdade, que eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer nesse contexto que a gente está, é uma potencialidade que o profissional, aí falando especificamente do lugar que a gente está, né, mas é uma potencialidade que o trabalhador do NASF tem nesse contexto de desmonte, especificamente falando da portaria 2979, né, que tirou o financiamento das equipes de NASF, revogou todas as normativas que tratavam especificamente do fazer profissional. Então, hoje a gente não tem nenhuma regulamentação a nível ministerial que trate do fazer do NASF. Então, é como se o NASF realmente tivesse extinto. E aí eu vejo como uma potencialidade foi que, em meio ao caos da pandemia, o profissional do NASF ele conseguiu se reinventar e mostrar seu protagonismo. E mostrar que, como essa retaguarda, ela é um alicerce importante para quem está nas equipes de saúde da família. Tanto no que diz respeito da organização do processo de trabalho, desse suporte aos profissionais, mas do suporte aos profissionais nessa perspectiva da retaguarda ao usuário, mas no suporte aos próprios profissionais. Então, a gente teve situação de profissionais adoecidos pela sobrecarga de trabalho, pelo nível de estresse elevadíssimo por conta da situação que está vivendo, o medo de se contaminar, o medo de perder alguém da família, vários profissionais como você mesmo, que precisaram sair de casa, né, para resguardar seus familiares, né, então as pessoas, os profissionais se colocaram de casa. E, então, assim, a situação de adoecimento desses profissionais era tão grande que o NASF passou a ser protagonista. Não que esse tipo de cuidado já não existisse, mas agora, mais do que nunca, a gente vê como o profissional do NASF ele é fundamental para cuidar desse trabalhador que está nesse lugar de adoecimento. Então, a gente consegue ver o protagonismo do NASF em diferentes linhas de frente, e inclusive no olhar para o próprio profissional de saúde. Então, a despeito de tudo que vem acontecendo, das dificuldades que a gente vem vivenciando com esses desmontes, que não são só específicos do NASF, né, mas de um modo geral, né? Não é só na saúde, é na assistência, na educação, enfim. Mas de como é que a gente consegue se reinventar e mostrar que, olha, apesar disso, a despeito disso, apesar de dizer que a gente não existe, que a gente está extinto, que a gente não é importante, talvez se a gente não estivesse aqui, a coisa também estivesse pior do que já está, né? Então, acho que isso é uma potencialidade que a gente precisa ressaltar e a gente precisa mostrar em todos os espaços que a gente ocupa, como é que o NASF ele é importante, né? Eu estou falando isso muito mais para a gente falar do que a gente, enquanto fisioterapeuta, pode fazer agora nessa perspectiva de, olha, a gente está num contexto de pandemia, mas a valorização do profissional independe do contexto de pandemia e a valorização da atenção primária, do Sistema Único de Saúde, independe dessa pandemia. Porque o SUS está aí há muito tempo, né? É um sistema que a gente precisa defender, porque é uma conquista que foi árdua, fruto da luta de muitas pessoas, né? De muitos anos. E a gente precisa pensar o que a gente faz para valorizar as categorias, mas para valorizar isso que nos foi tão caro, né? Aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso para a gente ir finalizando. Tá, deixa eu só, tu falou dessa questão do apoio aos profissionais, e aí eu queria compartilhar uma experiência da minha equipe que a gente foi falando e eu acabei esquecendo de colocar. Minha equipe, ela manteve um grupo durante essa pandemia toda. Tem um grupo da minha equipe que, na verdade, não manteve, ele foi criado durante a pandemia. É um grupo que eu conduzo junto com a psicóloga da minha equipe, que é um grupo de apoio aos profissionais. Então, esse grupo ele acontece uma vez por semana. A gente faz num espaço grande. Uma das minhas unidades se mudou para uma creche. E aí a gente está funcionando temporariamente na creche. Tem um espaço grande. E aí a gente limita em no máximo 10 pessoas participantes desse grupo, dá o espaçamento lá de 1,5 metro, todo mundo de máscara e tal. E esse grupo ele é de apoio aos profissionais. Toda semana a gente traz uma dinâmica para compartilhar experiências, vivências, e eu atuo diretamente com as práticas integrativas. Então, eu
toda semana eu desenvolvo algum tipo de prática integrativa com eles e eu conduzo junto com a psicóloga. E esse grupo, ele tem sido uma experiência muito rica, sabe? Assim, dos Isso. profissionais. A gente tem escutado histórias e relatos dos profissionais que me deixam, na verdade, eu sou muito grata em poder ser instrumento de estar participando desse grupo e estar trazendo alívio para os profissionais de alguma forma. Assim, tem sido Na equipe da uma gente, a gente experiência escuta muito esse maravilhosa. tipo de relato também. A gente tem desenvolvido algumas atividades, né? Do ponto de vista das práticas integrativas, da escuta, porque às vezes o profissional ele só quer alguém para ouvir, né? Para acolher, e a pessoa se sente leve só de poder ter conversado e desabafado. Então a gente tem instituído esse tipo de prática. E uma outra estratégia que a gente usou, que eu acho que vale compartilhar, né? Porque algumas pessoas estão dizendo assim que bom que a live está sendo legal, que a gente está dando várias ideias do que pode ser feito. Então, acho que vale a pena a gente compartilhar essas experiências. Uma outra coisa que a equipe da gente fez, eu acho que amanhã, na live de amanhã, que vai ser de terapia ocupacional, Soraida, que é da minha equipe, vai estar na live também, ela vai comentar um pouquinho sobre isso. A gente instituiu um jornal. E aí, porque a gente via assim, os profissionais estavam tão adoecidos, a gente é bombardeado o tempo todo de notícia. Não que as notícias não sejam importantes, não que a gente queira negar a situação que a gente está vivendo, mas a gente precisa de um respiro no meio do caos. Então a gente pensou assim, e quem trouxe essa ideia para a equipe da gente foi até a fono da equipe da gente, a Aline. E ela disse assim, minha gente, eu vi uma ideia legal de circular notícias boas para as equipes. E aí a gente pensou, vamos montar um jornal, e nesse jornal vamos colocar só coisa legal. Coisas que possam valorizar o que de positivo aconteceu no mundo ou na própria unidade, um espaço onde a gente possa valorizar os profissionais das equipes, onde a gente possa compartilhar coisas legais, e assim surgiu o Jornal das Flores. Esse jornal, ele saía semanalmente, e aí a capa do jornal sempre era algum profissional da equipe de saúde da família, e a gente chamava a reportagem de clique da semana. Fotografava o profissional, fazia uma entrevista com esse profissional, e aí colocava ele lá com essa entrevista, aí a gente colocava receita, né, compartilhava receita, indicação de filme, que a gente chamava de Cine Pipoca, o calendário de lives do final de semana, para as pessoas curtirem, um espaço que a gente chamou de correios, para mandar as pessoas mandarem mensagem uma para outra para ver no jornal, ou então a gente mesmo mandando mensagens para esses profissionais. E uma dica da semana, então, teve semana que a gente colocou como dica na semana de São João, como fazer um arraial em casa. Então era a dica da semana de como montar um arraial. E a última sessão do jornal era o que eu vi de bom. E aí a gente sempre colocava alguma coisa que aconteceu de bom naquela semana. Então, desde coisas que aconteciam na unidade, tipo assim, os profissionais fulano e fulano e fulano voltaram pós-Covid, estão a toda na unidade de novo, sejam bem-vindos, estamos felizes que vocês estão de volta. Ou então, semana passada a gente colocou uma reportagem de Ari Fontoura, porque ele está sendo sucesso na internet agora, porque no auge dos seus 80 anos ele é super ativo, ele compartilha a rotina de exercício. Então, assim, a gente queria, no meio do caos, provocar pelo menos um sorrisinho no canto de boca. E aí a gente tinha uma devolutivas assim, maravilhosas, de ACS mandando um áudio dizendo assim, estou aqui aguardando o jornal com meu cafezinho na mão, só aguardando para ler as reportagens. Parabéns, Flores, vocês são maravilhosos, entende? Então, assim, parece uma coisa boba, mas quando você dedica um tempo para cuidar desse profissional que está adoecido, o reconhecimento vem. E isso para a gente também é importante, porque a gente se sente valorizado por ofertar um trabalho de cuidar do outro. Vê que louco isso, né? Então isso renova, dá para a gente alguma esperança de que as coisas vão melhorar, né? Aí eu tô dando uma de poliana também, mas eu acho que a gente precisa ser, realmente, porque para enfrentar tudo que a gente vem enfrentando, e aí vamos entrar nesse assunto finalzinho, enfrentar agora essa portaria 2979, a gente precisa ser muito poliana, viu? Polianas, polianos e afins, para a gente conseguir, né, superar. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, sobre o que a gente pode fazer enquanto profissional para continuar na luta, né, a despeito de tudo isso que vem acontecendo. Aí vamos conversando pra gente ir finalizando, que eu acho que o povo já deve estar cansado também. Né? Dessas duas era pra falar uma hora. Então, assim, eu acho que a 2979 foi... Um golpe no coração, A gente acordou ano passado, né? Em 13 de novembro com a publicação. No dia do meu aniversário, veja só que caos. Ela não viu nem o parabéns que eu dei, minha gente. Ela botou lá na portaria. E aí a gente acordou com essa 2979 ano passado.
E aí, trazendo várias alterações no modelo de financiamento da atenção primária à saúde, e aí uma coisa que impactava diretamente para a gente é porque ele suspendia o repasse de recursos para o NASP, né? Então, assim, desde da publicação dessa portaria, a gente se envolveu, aí eu digo assim, alguns profissionais de Recife e outros profissionais do Brasil, nessa luta mesmo, assim, de revogação da portaria, de tentar mudar esse cenário. A gente tinha conseguido andar com algumas coisas, né? Foram colocados alguns projetos de decreto legislativo para assustar a portaria. Infelizmente, as votações acabaram sendo adiadas por causa dessa questão da pandemia, sem perspectiva de retomada. Mas, assim, eu acho que a gente precisa continuar na luta, sabe? Eu acho que é isso, a gente não pode desistir. Eu acho que é no dia a dia a gente se reinventar, a gente se reafirmar, a gente mostrar que é importante. Eu acho que nesse contexto específico da pandemia, a fisioterapia foi uma das profissões que teve um reconhecimento muito grande. Acho que muitas pessoas começaram a ouvir falar da fisioterapia por causa disso. Assim, muita gente começou a falar de fisioterapia intensivista por causa do fisioterapeuta na UTI, por causa do Covid e tal. E aí eu acho que a fisioterapia foi trazida muito à tona nesse contexto, né, das repercussões pulmonares da Covid. Mas eu acho que a gente não tem que se restringir ao fisioterapeuta intensivista, não. A gente tem que pensar no fisioterapeuta em todos os níveis de atenção e de como que acho que a gente conseguiu dar vários exemplos aqui de como a gente é importante, de como a gente tem potencialidade dentro do território, dentro da atenção primária à saúde, de como a gente pode fazer diferença para a estratégia de saúde da família, de como a gente pode fazer diferença no território, para as comunidades, para os usuários. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar se reafirmando todos os dias e acho que a gente precisa estar se reinventando. E aí, não por causa da pandemia, não. Acho que a gente precisa se reinventar sempre. Eu acho que é um desafio constante mesmo, assim, acho que o território é dinâmico, o fazer da gente na atenção primária, ele é muito dinâmico, é muito diversificado e a gente precisa se reinventar mesmo, assim, acho que não existe receita de bolo, a gente precisa sempre ver o que é que se adequa ao nosso território, o que é que se adequa às nossas equipes, de como que a gente vai conseguir desempenhar o nosso papel. E aí acho que apesar dos ataques, apesar do desmonte, apesar de tudo que a gente vem sofrendo, a gente vai continuar na luta, a gente vai continuar firme e forte, porque a gente, mesmo porque a gente é assim. a gente tá lá brigando. Exatamente, porque se cair, a gente cai em pé, né? Isso, Tatiana. Exatamente. Frase da nossa querida Lorena, que nunca mais eu esqueço, mas eu acho que é isso, né? A gente, enquanto fisioterapeuta, não só enquanto fisioterapeuta, mas falando no lugar da fisioterapia, a gente precisa reconhecer o papel político que a categoria precisa ter. Então, a gente precisa se reconhecer enquanto ser que tem capacidade de transformar as coisas. Mas para isso a gente não consegue fazer sozinho e a gente não consegue se a gente não se aproximar dos nossos pares. Daí a importância da gente ocupar os espaços, mesmo que sejam virtuais, ocupar os espaços, esses espaços de discussão coletiva, esses espaços de mobilização, saber o que é que o nosso conselho de classe está fazendo a respeito da situação, se filiar a um sindicato, entendendo que o sindicato ele tem esse papel de proteger também, né, o profissional e salvaguardar o profissional, escrever sobre o que a gente faz no território. Então, a gente do NASF tem muita potencialidade. Como é que a gente consegue documentar essas coisas? Como é que a gente consegue transformar a nossa experiência em ciência? Como é que a gente consegue mostrar esse impacto a despeito dos números, né? Porque a gente sabe que o nosso fazer, ele não é medível em números. Mas como é que a gente consegue mostrar esse fazer, né? E transformar isso em ciência e mostrar que isso tem validade, que isso tem importância e que vale a pena investir, né? E isso tem impacto, né? Que isso tem impacto. Impacto. Exatamente. Como é que eu estou fazendo para divulgar aquilo que eu faço? O que é que minha categoria faz de importante? O que é que a gente faz no território? Como é que eu faço isso? Chegar a um comunitário, a um usuário, para fazer com que esse usuário também reconheça e valorize esse meu papel. Então, tudo isso é preciso a gente refletir sobre tudo isso, né? Porque a gente precisa se mobilizar. Sem mobilização, a gente não tem conquistas.
Então, sem mobilização, a gente não estava onde a gente está hoje, a gente não teria o que a gente tem hoje. Então, a gente precisa Eu acho continuar que sem reinventando e se mobilizando. E a gente precisa, assim, acho que a gente precisa se reconhecer e assumir nosso papel enquanto trabalhador, sabe? A gente precisa entender que a gente é trabalhador. A gente precisa se unir, a gente precisa brigar, porque a gente precisa se enxergar nesse papel. E quando a gente se enxergar nesse papel, da gente se juntar, se unir, lutar, a gente vai conseguir. Isso. Eu acho que é isso. Juntos somos mais fortes. E Isso. todos nós batalhamos por vidas, não é isso, Tatiana? Exatamente. Olha, eu acho que a gente finalmente conseguiu discutir. Vamos agora para os bastidores da live, né? Gostaríamos de compartilhar com vocês que nós estávamos muito tensos, afinal, nós não somos influencers digitais. Então, estávamos com frio na barriga, pensamos em várias coisas para conversar. Mas acho que no final das contas é isso. Quando a gente está junto de uma pessoa que a gente tem vinculação, que a gente confia, que a gente se tá bem, que a gente se dá bem, né? As coisas fluem. Então, eu queria agradecer demais, Tati. Dizer que não teria outra pessoa para fazer essa live comigo. Oh, Fiquei meu muito Deus. feliz com a discussão que a gente fez. E às vezes a gente pensa assim, né? Nem sempre a gente é poliana. Então, eu tô saindo da live com outro astral de quando eu entrei, porque às vezes a gente pensa, poxa, tá difícil. Mas começar a pensar em tudo aquilo que a gente consegue fazer, que a gente é capaz de fazer, dá força para a gente continuar, né? Seguindo nesse processo. Então, acho que foi muito importante esse momento para a gente. Queria agradecer de novo mais uma vez, agradecer a todo mundo que participou, que ficou com a gente aqui resistindo até o fim, 1 hora e meia de live, né? De duas mulheres conversando pra caramba, né? Mas eu acho que foi super feliz. Eu queria agradecer demais, dizer que você foi fundamental para a discussão do tema da live de hoje. Ai, meu Deus, amigo fala essas coisas, a gente fica mais emocionado. A gente tava nervosa de verdade, viu? Mas graças a Deus, acho que deu certo, que foi uma troca boa. Eu disse só Luana para me convencer a fazer essas coisas mesmo, né? Porque eu morro de vergonha. Mas pedido de amigo a gente não nega. Então, assim, eu queria agradecer. Agradecer ao prefeito, dizer que foi muito bom, foi bom, muito, muito boa troca. Agradecer ao pessoal aí que ficou com a gente essa 1 hora e meia. E para encerrar, assim, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho desse lugar que eu ocupo, de trabalhadora e de militante do SUS, de dizer que eu acredito nesse espaço, que eu estou aqui por escolha, que eu tenho muito orgulho do que a gente tem feito enquanto SUS nesses meses, mais do que nunca nesses meses de pandemia, porque assim, eu acho que o tranco foi pesado, mas que a gente segurou e que a gente vem segurando e que a gente vai continuar segurando apesar de tudo. E queria dizer assim que assim, meus sentimentos a todas as famílias de cada uma das vidas que foram perdidas esses meses. Eu me emociono de falar, porque tem sido difícil, mas a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Então é isso, obrigada e vamos em frente. É isso aí. É isso aí. Faço minhas suas palavras. Queria convidar o pessoal para continuar acompanhando as lives do Crefito. Amanhã a gente tem uma live com o fazer da terapia ocupacional na atenção primária, também no contexto da Covid-19, com Cláudia Fel e Soraya Cruz. Tenho Duas certeza, maravilhosas. duas maravilhosas. Tenho certeza que vai ser uma live assim. Estarei assistindo também, batendo palminhas e dizendo: massa, é isso mesmo, estamos juntos. E convidar mais uma vez todo mundo que está aqui para participar da campanha de valorização profissional, para divulgar as coisas que estão sendo feitas Brasil afora e usar a hashtag Eu Batalho por Vidas para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse movimento de valorização profissional. É isso, gente, estamos indo. Um beijo para quem fica. Dizer que a gente está se despedindo agora só da live, mas não da vida. Então, que sigamos juntos, né, em defesa do SUS, porque a gente precisa continuar esse movimento, porque ele é constante e a gente tem muito o que fazer pela frente ainda. Não é isso? Então, vamos lá. Exatamente. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.